Olá para você da Nova Diário do Brasil. Nós estamos aqui em mais uma edição do programa Viva o Voto deste ano de 2025. É um programa que vai muito além das urnas, muito mais do que saber apenas em quem nós votamos nas eleições municipais ou até nas eleições estaduais e federais há 2 anos atrás. Nós continuamos debatendo assuntos relevantes que faz parte do nosso cotidiano, né? E hoje uma outra convidada muito especial, uma pessoa que tem uma história de vida inspiradora, de muita fibra, de muita luta ao longo de toda a sua trajetória e que está representando muito bem em Bauru, num cargo importante agora no nível do Estado de São Paulo, que nós vamos ficar sabendo daqui a pouquinho. Eu estou falando da Ariane Queiroz Sá, que está vindo como convidada aqui como presidente estadual aí para assuntos da pessoa com deficiência, que ela assumiu um cargo em fevereiro, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. Ariane, muito obrigado por ter aceito ao nosso convite. Tá? Seja bem-vinda aqui à Nova Diário do Brasil e nós vamos começar a falar um pouco. E para o bauruense, para os amigos e amigas da nossa região, gostaria que você falasse um pouco da sua história. Né? Claro. A gente sabe que você é bauruense, mas fala um pouco da sua infância, enfim, da luta, de toda a sua trajetória pessoal e profissional até aqui. Então, eu sou bauruense nata, né? Eu nasci na Vila Cardia, mais precisamente ali na Rua Marcondes Salgado, um pouquinho para cima do shopping. Certo. E assim, nasci ali e eu tive poliomielite aos 2 anos de idade. Sou filha caçula de uma família de 4 irmãos, né? E assim, depois mudamos dali, eu tinha 5 anos, aí eu fui morar na Bela Vista, na rua Alto Juruá, quadra 6, perto da delegacia ali. E aí ficamos 15 anos ali. Então, eu cresci com os meus vizinhos, que também se tornaram meus colegas de escola, porque eu estudei na Escola São Francisco de Assis, né? Certo. Então, eu não senti, a princípio, durante a minha infância, a questão do preconceito e do bullying, né? Certo. Como eram os meus amigos de escola, eram também os meus vizinhos, então eles não enxergavam a minha deficiência e não faziam a diferença entre ter e não ter deficiência, certo, né? Então eu tive uma infância muito saudável, muito, muito assim, tranquila. Tive uma família que sempre me apoiou, meus pais, a minha mãe em especial, foi uma pessoa extremamente importante no meu caráter, no meu crescimento, porque a minha mãe usou de uma psicologia que ela nem fazia ideia do que o bem que ela estava me fazendo, porque ela me educou sem estigma. Então a minha mãe nunca falou assim para mim, não, a Ariane não pode fazer isso. A Ariane não vai ajudar no serviço da casa porque ela não pode. Sim. Então, se a minha irmã tinha que lavar louça, eu tinha que ajudar a enxugar e guardar. Então, assim, a minha mãe me criou muito igual aos meus outros irmãos. E eu acho que isso daí é muito importante para as famílias que têm pessoas com deficiência, que estejam me ouvindo, principalmente para os pais, e mais especialmente para as mães, que criem seus filhos, sabe, que têm uma deficiência, sem o estigma de coitadinho, de não poder, de ser menos, né? Isso se torna a superproteção, pode ser muito prejudicial. Essa integração, então, é muito importante começar em casa, né? Começar dentro de casa, com certeza. Essa integração, essa aceitação, né? Sim. Porque a criança, ela absorve muito o que os pais sentem, a forma, os exemplos. Sim. Muitas vezes as crianças não absorvem as palavras, mas absorvem e observam as atitudes. Sim. Né? Então, isso é muito importante. Então, eu tive uma infância muito saudável, eu era muito sapeca, eu tive paralisia infantil na perna direita apenas, usei um aparelho ortopédico, né, que hoje chama-se tutor. Então, usei esse aparelho até os 17 anos e eu tive uma infância saudável, de brincar na rua, de esconde-esconde, de búrica na rua, de soltar papagaio, brincar de pé na lata,
Que Então, legal. assim, eu não tive, eu não me sentia diferente das outras crianças, porque os outros não me viam diferente também e nem me tratavam diferente. Havia mais respeito, né? Muito mais respeito. Acho que Muito isso mais ajudou bastante respeito. nesse processo todo, né? Claro que isso não é uma realidade de todas as pessoas. Sim, claro. Né? Eu conheço pessoas que, infelizmente, tiveram uma infância super sofrida. Então, aos 15 anos, que foi quando eu me deparei com a forma como as pessoas me viam, foi quando a gente mudou de residência, Sim. que mudamos da Rua Alto Juruá para a Rua Santa Rita, ali perto do Moraes Pacheco. E aí, nessa época, tinha um menino, né, que era o meu vizinho, que era o que mandava na rua, ele era o líder da rua. Nessa época eu tinha de 14 para 15 anos, mais ou menos. E aí ele, como eu usava aparelho ortopédico, eu andava com a perna dura, então ele começou a zombar de mim, né, a fazer bullying mesmo, né? Sim. E aí ele andava atrás de mim, me imitando, com a perna dele dura também. E assim, foi muito, muito triste. Foi uma época que eu sofri bastante. E aí ele acabou me colocando um apelido, ele me chamava de Beckenbauer. Poxa. E aí eu não sabia o porquê, né? Aí um dia assistindo televisão, eu vi uma reportagem sobre o Beckenbauer. Foi um grande zagueiro da Alemanha. Aí eu descobri por que ele me chamava de Beckenbauer, porque ele era manco. Era um jogador de futebol Sim. manco. E foi um craque. Um craque, mas era manco. Sim. Então, assim, chorei horrores pela comparação, Sim. né? Não pela maldade, né? Então, assim, a maldade de gente boa é a pior maldade que nos atinge, né? Sim. Então, isso eu sofri muito. Então, foi uma época, assim, que entrou já em confronto com o fato de eu ter mudado de residência, ter perdido a referência dos meus amigos do passado, da infância, que a gente cresceu junto e tal. E aí coincidiu também, veio culminar com as cirurgias de correção que eu comecei a precisar fazer na época, para deixar de usar o aparelho ortopédico. Então, foi tudo muito junto, tudo muito sofrido. Foram 4 anos de cirurgia uma atrás da outra, fiz 6 cirurgias, Poxa. tudo muito sofrido, né? Enfim. Aí, realmente, até dos meus 16 aos 21, eu só fiz cirurgias de correção, deixei de usar o aparelho ortopédico, né? Vim saber o que era usar uma sandalinha para uma moça, né? Uma jovem, com toda a vaidade despertada, porque eu sempre fui, né? Então, era muito difícil você colocar uma roupa bonita, uma roupa da moda, tendo que usar um par de botas, né? Que não combinava em nada com todo o conjunto. E aí foi quando eu realmente pude experimentar a sensação de usar um sapatinho comum, uma sandalinha comum. E a sensação maior ainda que eu tive foi a de poder pisar na terra. Olha só. Pisar na grama verde, sentir a terra e a grama sob meus pés. Eu acho que essa foi uma das maiores emoções da minha vida, sabe? E aí, depois disso, voltei para a escola, fui fazer o ensino médio, né? Que no caso... mas aí eu fiz um técnico contábil, na época no Liceu Noroeste. Aí fui trabalhar depois no banco, numa financeira, no Banco BCN, que nem existe mais hoje. E trabalhei no BCN por 4 anos, depois saí do BCN, fui para a concessionária da Volkswagen. Nessa época que eu entrei para o mercado de trabalho, não existia lei de cotas. Sim. Então, o mercado de trabalho, para mim, foi mais uma reafirmação, assim como a escola, assim como a psicologia que a minha mãe usou comigo, para fortalecer o meu caráter, porque agora eu já enxergava como a sociedade me enxergava. Claro. Entendeu? Então, isso para mim foi compensador, porque todos os empregos pelos quais eu passei
eu consegui pelo meu mérito, pela minha capacidade. Não foi por imposição de cotas. Entendi. Porque, infelizmente, hoje ainda, a gente precisa da Lei 8.213 para garantir que a pessoa com deficiência seja inserida no mercado de trabalho. E mesmo assim, muito difícil, com muita luta, porque tem empresas que querem pessoa com deficiência trabalhando porque precisam cobrir a cota, só que elas querem um cadeirante que ande, um surdo que ouça e um cego que enxergue. Então, eles querem uma deficiência mínima. Não pode ser só um cumprimento legal, né? Então, exatamente. Então, falta muito ainda para os empresários crescerem e enxergarem o potencial das pessoas. Sim. Entendeu? Não eles serem obrigados a contratar para não pagar a multa que é exorbitante. Entendi. Pela não contratação. Né? Então, a lei de cotas, na minha opinião, depois do esporte, ela é o maior agregador de inserção da pessoa com deficiência na sociedade. Tá. Sabe? Agora, Ariane, você aí convive com a Cadeira, sua grande parceira, desde 2008. Isso. Né? Fala um pouco para a gente aí dessa companhia inseparável de você. Então, assim, na verdade, o que aconteceu comigo para eu estar na cadeira, né? Então, dos meus 21 anos até os meus 40, na verdade não foi 2008, foi 2014 que eu comecei a usar a cadeira de rodas, né? Eu tive, como eu tive pólio na perna direita, minha perna esquerda era supostamente normal, então por forçar muito eu tive uma artrose gigante do joelho, com uma idade muito jovem, eu estava com 40 anos, sim, né? Então, o médico que me atendeu na época, ele não queria colocar uma prótese porque ele me julgava muito nova. Então, ele tentou fazer uma cirurgia paliativa, tal, para suspender o joelho, a parte estava desgastada, enfim. Mas não deu certo, infelizmente, não deu certo, enfim. Teve que realmente partir para a prótese. E quando ele foi colocar a prótese, aí fica um aviso aos doutores ortopedistas aí, que estrutura óssea de pessoas com paralisia infantil, ou com a poliomielite, que como também é conhecida, não se coloca prótese, porque a estrutura óssea não segura. Ela não tem, é como se fosse a minha tíbia, por exemplo, é uma tíbia infantil, até mesmo da perna esquerda, porque na perna esquerda eu tive 70% da polio, né? Minha perna tinha 70% de movimento. Sim. Então, 30% era comprometida com a polio também. Então, assim, quando ele colocou a prótese de joelho, a primeira, deslocou. Aí eu tive que colocar a prótese de reposição, que ela é uma prótese muito mais complexa, muito mais agressiva, um tratamento muito mais invasivo. Foi quando eu tive a infelicidade de pegar a infecção hospitalar. E aí eu fiquei 4 anos com uma osteomielite gigante, que eu até achei que eu ia ter que amputar minha perna esquerda. E aí foi quando ele, assim, durante o tratamento, abrindo minha perna, no último ano ele abriu minha perna 12 vezes para fazer limpeza e tal. E aí foi quando ele descobriu onde estava o foco da infecção. O foco da infecção estava acima da cabeça do meu fêmur, só que como a minha parte mais suscetível, mais frágil era a tíbia, então todo o líquido sinovial, todo o líquido que normalmente sai quando você tem uma infecção, ele saía pela tíbia, porque era a parte mais fragilizada, né? Sim. Então, até descobrir isso, eu sofri bastante. Tá. Ariane, agora a gente vai falar um pouquinho de um assunto nacional, que eu sei que você está muito ativa, né? Recentemente você participou aí em São Paulo de uma marcha em defesa da lei brasileira de inclusão. Isso. Até porque tem um projeto de lei lá tramitando no Congresso que vocês acreditam até que possa haver retrocessos caso esse projeto de lei se transforme em lei. Fala um pouquinho para a gente dessa lei e o que vocês temem, na verdade, em relação a esse projeto que está tramitando lá na esfera federal. Sim, então, a lei brasileira de inclusão, ela completa 10 anos esse ano. E ela é o que nos respalda frente aos nossos direitos.
tá? Então, todos os direitos da pessoa com deficiência, ela está prevista na Lei Brasileira de Inclusão, em todos os aspectos. É uma Constituição. É uma Constituição de inclusão, né? Que, ao meu ver, somada à Constituição Federal, a gente não precisava mais de lei nenhuma e de código nenhum também, certo? Como a gente não precisa de Código Brasileiro de Inclusão, a gente não precisa desse código. Inclusive, ontem teve a primeira audiência pública sobre o projeto 1584, que, do meu ponto de vista, assim como o ponto de vista de vários movimentos sociais, de praticamente quase todos os movimentos sociais, estão se opondo a esse PL. Por quê? Porque esse PL, ele, a princípio, quando eu li o projeto, até a página 50 desse projeto, quem não leu, eu aconselho que leia, até o capítulo 50 desse projeto, é tudo muito bonito. A partir do 51 é que começa as revogações de leis, inclusive da Lei Brasileira de Inclusão, a Lei da Empregabilidade 8.213, a Lei 10.098, que é a Lei da Acessibilidade. Então, assim, cara, se todas essas leis forem revogadas e elas forem reescritas ou inseridas nesse código de uma forma acessível, em linguagem simples, em linguagem acessível, que é a fala do nobre deputado, entendeu? A gente sabe que quando você muda uma vírgula de um texto, você muda todo o sentido dele. Sim. Quando você muda uma palavra, muda todo o sentido dele. E nós não precisamos de código. Ele se apega ao fato de ter tido uma moção na na 5ª Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência, que foi ano passado, de uma pessoa que fez uma moção de apelo para que fossem mudadas algumas falas que constam, né, em algumas terminologias que constam em leis antigas. Por exemplo, pessoa portadora de deficiência. Desde a Convenção de 2008, portadora não existe, porque eu não porto a minha deficiência, eu tenho a deficiência. Quando você porta alguma coisa, você porta seu óculos. Você tira teu óculos e usa ele a hora que você quiser. Sim. A deficiência não. A deficiência está em nós. Convive com ela. Convive, né? Com ela, entendeu? Então, assim, esse é um ponto. O outro ponto, mas tem terminologias que falavam pessoas defeituosas. Gente, não existe. Tanto é que a moça que escreveu essa moção, ela participou ontem da audiência pública que teve, e a colocação dela foi a seguinte: ela é professora e que quando ela pegava o ECA para ler para as crianças, ou para um pai, ou para uma mãe, etc., ela se deparava com essas palavras. Criança portadora de deficiência, criança defeituosa. Então, o que ela quis fazer, não só dentro do ECA, como em outras leis, outras legislaturas, é justamente isso. Só que, gente, isso todos os juristas, todas as pessoas que trabalham, que são políticos e tudo mais, conhecem que a terminologia é pessoa com deficiência, desde a Convenção de 2008. Entendeu? Sim. Então, não precisa se preocupar, a gente não precisa ter preocupação com o que diz uma lei que é de 20 anos atrás. Se lá está escrito pessoa portadora de deficiência, pessoa defeituosa, não importa. A partir de 2008, da Convenção de Nova York, do qual o Brasil é signatário, entendeu? Então, a fala terminologia, pessoa com deficiência, porque antes da deficiência tem a pessoa. Sim. Eu uso a cadeira de rodas, tá? Ok, tá? Mas a cadeira de rodas, ela não faz parte de mim. Antes da cadeira de roda, tem uma pessoa. A Ariane, claro. A Ariane, exatamente. Assim como tem o José, tem os outros, tem o Joaquim, sabe? Então, isso não importa. Então, assim, é muito errado. E o que pode acontecer com esse retrocesso? Nós no governo passado, no governo federal passado, nós tivemos vários ataques à lei da empregabilidade. Sim. Então, porque está mexendo no bolso de empresário muito rico,
de pessoas, de empresários que muitas vezes não conseguem uma pessoa com deficiência para contratar. Porque dentro da lei da empregabilidade, uma empresa de 100 funcionários, por exemplo, ela tem que ter pelo menos 1% trabalhando, com pessoas com deficiência trabalhando. Acima de 1.000 funcionários, é 5%. É muita gente, claro. Entendeu? Então, assim, e se não encontra? Como que ele vai fazer? Ele vai ficar pagando multa? Só que eu acho assim, que o empresariado, eles têm que aprender a se adequar, entendeu? À necessidade da empresa e à oferta que tem de pessoas precisando trabalhar. Sabe? Porque hoje, se você olhar para o panorama da empregabilidade, você não vê uma pessoa com deficiência ocupando um cargo de diretoria. Você não vê uma pessoa com deficiência sendo gerente em algum lugar. É muito raro isso, muito raro. Assim como você não vê uma pessoa negra, entendeu? Então, assim, ainda existe, nós vivemos num país ainda muito preconceituoso, muito capitalista, certo. Sabe? Então, a gente, enquanto esse estigma não for quebrado, enquanto o empresariado não se adequar à oferta que ele tem de pessoas para o mercado de trabalho, sabe? A gente vai ficar vivendo nesse problema. E aí vem uma proposta dessa, né? Desse PL, que, ao meu ver, a princípio era maravilhoso, né? No começo, a hora que eu comecei a ouvir, antes de eu ler ele, eu achei assim, nossa, que fantástico. Aí os jabutis estão lá pro meio. Então, eu fiquei fantástico, nós vamos ter um código para poder lá consultar, vai ser uma lei só. Isso passou pela minha cabeça, sim. Entendeu? Só que a hora que você pega, você começa a folhear, começa a ler, a hora que você chega, no final você vê, sabe? Como pode revogar uma lei brasileira de inclusão que ela levou 10 anos de discussão e ela faz 10 anos de aniversário, sim. Agora em julho, dia 6 de julho. Como que pode querer revogar uma lei dessa, sendo que tem muitos artigos da lei que ainda nem foram implementados? Nem foram regulamentados. Exatamente. Né? E olha, vamos relembrar aí, esse projeto de lei 1584 deste ano, que está tramitando lá no Congresso Nacional, de autoria do deputado federal Duarte Júnior, do PSB do Maranhão. Exatamente. Certo? Nós não somos do estado do Maranhão, mas não custa nada nós paulistas aqui colocar uma pressão no gabinete desse deputado para que ele reveja esse projeto exatamente. De lei aí que, segundo as pessoas que vivem, convivem, têm experiência de vida, muita história para contar e que estão vivenciando as dificuldades, então, são totalmente contrários a muitos artigos deste projeto de lei. Né? Mas, Ariane, nós voltamos aqui instantes, tá? Vamos tomar uma água aqui, voltar com muito mais assuntos, com essa história de vida, com essa brilhante profissional que agora está aí se dedicando a uma nova função, a um novo cargo, né, eleito democraticamente, que é o Conselho, a presidência do Conselho Estadual de Assuntos para Pessoas Deficientes, que nós vamos ficar sabendo um pouquinho de como foi esse processo todo depois do intervalo. Voltamos já com o Viva o Voto. Olá, amigos da Diário do Brasil. Nós voltamos do breve intervalo aqui do programa Viva o Voto e hoje recebendo aqui nossa querida convidada Ariane Queiroz Sá, que é presidente do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência. Ariane, teve um fato recente aí, né, que praticamente chamou a atenção de todo o país, até porque se trata de uma pessoa que foi deputada, que tinha mandato e agora trabalha inclusive como secretária lá na cidade de Valinhos, da ex-deputada Célia Leão, que também há mais de 40 anos é uma pessoa com deficiência, né? E num voo dela, de Buenos Aires, voltando para o Brasil, para o aeroporto de Guarulhos, ela foi impedida de embarcar pela empresa Gol, alegando que ela não poderia ali portar, na ocasião, uma almofada ortopédica. Como é que a senhora
encara essa decisão da empresa, que praticamente ela só conseguiu embarcar no dia seguinte, depois de apresentar um documento que se exige, inclusive, para embarque e desembarque de uma pessoa que necessita desse aparelho ortopédico? Olha, isso daí é um crime. Eu entendo como um crime, entendeu? Porque eu li o relato dela, ela viajou pela Gol, Sim. foi com a almofada, porque ela não pode sentar num assento comum, Sim. né? Essa almofada é para prevenir escaras, né? Uma tecnologia assistiva que não oferece risco, entendeu? Para a empresa. Então, eu acho assim, ela foi com a Gol e na volta ela teve esse problema, né? Com a mesma empresa. Então, veja, qual é o protocolo que essa empresa tem? Sim. Nenhum. Sim. Nenhum. Um protocolo para ida, outro protocolo para volta. Agora, isso é muito preocupante, porque nós temos uma resolução da ANAC que está em estudo, que se ela passar, vai ser muito prejudicial para nós, pessoas com deficiência, porque vai dar autonomia para as empresas, porque nessa resolução eles afirmam que a pessoa com deficiência, ela precisa ter um acompanhante, ela precisa levar um acompanhante, né? Só que, tudo bem, aí até nessa resolução tem um ponto lá que diz assim, se a pessoa precisar realmente de um acompanhante, esse acompanhante vai ter a passagem gratuita. Sim. Só que se, vamos supor, eu levo um acompanhante, tudo bem, vou ter a passagem dele gratuita. Para onde eu vou me hospedar, como eu vou arcar com as despesas desse meu acompanhante? Sim. Então, eu acho que isso daí está roubando os direitos, que nem a autonomia da pessoa com deficiência. Eu já tive esse problema com uma empresa de voo também. Eu fui de cadeira motorizada para Brasília, pela empresa. Sim. No retorno, não tive problema nenhum para ir, tirei o relé que dá a ligação entre as baterias da minha cadeira. No retorno, com a mesma empresa, eles não queriam me deixar embarcar com a cadeira. Né? Eu tive que conversar com o comandante foi muito gentil, saiu lá da cabine dele, veio conversar comigo, eu expliquei para ele, mostrei para ele no celular o modelo da minha bateria, que não oferecia perigo algum, né? Então, foi resolvido o assunto. Mas, assim, que nem no relato da Célia Leão, o comissário, né, de voo, ele nem foi conversar com ela. Entendeu? Isso é um absurdo, sabe? Deus. É um absurdo. Isso daí é um capacitismo gigantesco. Agora, se isso acontece com uma pessoa como a Célia Leão, que é uma querida, gosto muitíssimo dela, se aconteceu isso com ela, que ela foi deputada, é uma pessoa de renome. Imagina com um anônimo. Meu Deus, né? Um anônimo como eu. E ela advogada, já deixou claro que vai procurar os direitos dela, né? Com toda certeza, isso. Então, assim, o que precisa nas empresas de voo? Precisa se criar um protocolo. Sim. Um protocolo de atendimento e divulgar esse protocolo. Né? O que pode e o que não pode. Entendo que, no caso, baterias de cadeira de rodas, no caso, pode ser preocupante? Pode. Se ela não estiver bem acomodada, dentro de um recipiente, sem contatos, onde ela possa vir a dar faíscas e tudo mais, sem ela tombar, né? Tanto é que diante das cadeiras motorizadas que são transportadas, antigamente, elas iam transportadas junto com a bagagem. Hoje não. Hoje elas têm um compartimento específico. Por quê? Porque houveram muitas cadeiras motorizadas que têm um custo altíssimo, foram danificadas durante o voo. Entendi. Entendeu? E as empresas tiveram que ressarcir. Hoje elas têm um protocolo de transporte de cadeira motorizada. Agora, Ariane, você já teve uma participação ativa, efetiva, tem ainda aqui junto ao Conselho Municipal, ao Comude, né? E agora, desde fevereiro, assumiu mais responsabilidades, um cargo importante. Tenho certeza que Bauru deveria, inclusive,
né, parabenizá-la, porque você foi eleita aí presidente do Conselho Estadual. Né? Fala um pouquinho desse processo eleitoral. Realmente foi uma consequência do seu trabalho realizado aqui em Bauru. Como é que você encara essa eleição para o Conselho Estadual? Bom, eu tenho a minha militância, na verdade, ela começou mesmo quando eu me tornei cadeirante, porque até então a diferença que existe para quem está em pé e para quem está sentado é muito grande. Quando a pessoa tem uma deficiência, que ela se locomove com um par de muleta, uma bengala, alguma coisa, a vivência é uma. Quando ela está na horizontal, como eu costumo dizer, sentadinha na cadeira, as dificuldades são gigantescas, né? Começando, óbvio, a falta de acessibilidade em todos os lugares, né? Então, assim, eu comecei meu namoro com o Conselho Municipal em 2012, né? Em 2012, aí teve 2013, teve a eleição do Conselho, eu participei, fui eleita como conselheira, aí depois, por aclamação, fui nomeada coordenadora do Conselho, então eu fiquei 2013 a 2015, 2015 a 2017, aí me afastei do Municipal, até 2019, voltei em 2019, aí uma gestão de 2 anos, né, e mais uma recondução por mais 2 anos, isso em qualquer conselho. Aí voltei e saí do conselho em 2023, do Conselho Municipal. Certo. Nesse interim, lá atrás, quando eu estava já como coordenadora do conselho daqui, em 2015, eu comecei eu conheci os núcleos regionais do Conselho Estadual. E o Núcleo Regional 8 era o que contemplava a nossa região. Eu fui participar de um evento em Botucatu. Na época, o conselho era ligado à Secretaria da Educação, né? A Vera Caseri, maravilhosa secretária da Educação, uma pessoa super afável e super com uma visão de inclusão muito grande, né? Ela sempre apoiou muitíssimo o conselho da pessoa com deficiência. E aí a Célia, assim, a Vera Caseri proporcionava todas as viagens que o Comude reivindicava para participar dessas reuniões de núcleo. Sim. Então eu conheci o Núcleo Regional 8. Em 2016, fiz amizades aí pela região toda, né? Porque o Núcleo Regional 8, que é o braço extensor da nossa região aqui, da Macro 4, então ele pega a região Bauru, Marília e Prudente. Três regiões gigantes, grandes. Então, a gente viajou bastante. Fomos para a região de Presidente Prudente, Marília, a própria região de Bauru. E o que fazia esse núcleo? Ele apoiava a criação dos conselhos municipais nas cidades onde não tinha. Era um trabalho maravilhoso, muito legal. De formiguinha, né? Mas muito legal. Porque, assim, eu quero deixar claro aqui que toda participação em conselhos, o conselheiro que é eleito, ele não tem salário, Sim. entendeu? Mas tanto o municipal quanto o estadual, ele tem o respaldo das suas despesas, no caso, município pelo município, sim, estado pelo estado. Então, assim... E aí foi quando eu conheci o Conselho Estadual, que eu comecei a ter essa proximidade. Tá, aí houve a eleição do Conselho Estadual em 2017, e eu fui para o Conselho Estadual, como conselheiro. Que legal. Titular. Aí, fiquei, participei do conselho, era muito legal, viagem uma vez por mês para São Paulo e tal. Aí eu terminou a gestão de 2 anos, né, de 2017 a 2019, encerrou. Aí eu comecei a fazer faculdade. Sim. Eu fui estudar serviço social. Olha aí. Na verdade, eu queria direito. Sim. Mas eu fui prestar o Enem e a minha nota de corte não atingiu o direito, infelizmente. E aí, então, eu optei pelo serviço social, que foi a melhor coisa que eu fiz, porque... Nossa, é maravilhoso porque eu precisava ter mais conhecimento, né, para poder estar nesse meio, nesse trabalho com as políticas públicas, nessa evolução toda, e foi tremendo. Bom, aí, 2019, eu estava no meu ano sabático aqui, né, no município,
porque eu já tinha ficado uma gestão, uma recondução, então eu estava nos 2 anos sabáticos aí. Aí, em 2019, eu já podia voltar para o Conselho Municipal. Aí, para conciliar, como eu estava fazendo faculdade e tudo, falei, bom, vamos unir o útil ao agradável. Voltei para o Municipal, voltei novamente como coordenadora e fiquei, né, esse tempo aí, esse período de 2019 a 21 e de 21 a 23. Aí, em 2021, foi, 2021, eu fui novamente tentar as eleições do Conselho Estadual. E aí, para minha surpresa, eu fui uma das mais votadas. Olha isso. E aí, assim, fiquei muito feliz, claro, né? E essa votação, ela é muito interessante porque você faz, assim, o processo eleitoral é assim, você faz a sua inscrição como candidato, só que aí você tem que conquistar os seus eleitores. Sim. Então, tipo assim, vou chegar para você e falar, Mantini, é o seguinte, eu estou candidata, tal, e eu gostaria que você votasse em mim. Então, não é qualquer pessoa que vai entrar lá e vai votar. Só que o meu eleitor, ele teria que se cadastrar para poder votar no dia da eleição. Então, assim, é um processo mais difícil, porque exige toda uma documentação. Então, realmente, se a pessoa não tem um carinho por você, não tem uma amizade, não confia no seu trabalho, não conhece o trabalho, ou não confia no seu trabalho. Os eleitores são do estado todo, né? É do estado todo. Aí, onde serviu o Núcleo Regional 8 para mim? Como eu havia feito amizade em todas as regiões, então eu tinha os contatos. Então, eu fiz os contatos, graças ao abençoado WhatsApp, e aí eu conquistei muitos eleitores, entendeu? E também tive a Sorri Bauru, também participou como empresa com CNPJ, né? Então, a Sorri podia votar de 2 formas, assim como eu também podia votar de 2 formas. Tem 2 tipos de inscrição, com CNPJ e sem CNPJ. Sim. Então, eu concorri sem CNPJ, né, pelo Tribuna Inclusiva, que é um grupo que eu tenho, né? E aí, o pessoal da Sorri, que votou na Sorri enquanto instituição com CNPJ, votava em mim sem CNPJ. Certo. E vice-versa. Os meus eleitores também votavam na Sorri. Então, a gente fez um bem bolado aí, entendeu? Que bom. Agora, fala pra gente um pouquinho, rapidamente, quais são as principais atribuições de um conselho estadual. Bom, as atribuições de um conselho estadual é justamente a militância pelas políticas públicas para o Estado. Sim. Não é só para o município. Sim. É uma coisa maior, mais grandiosa, né? Porque você vai ter que contemplar a necessidade desde aquele município menorzinho, né, até um município como o nosso, que quase 400 mil habitantes. Certo. Então, assim, é uma grande responsabilidade. Então, vem cobrança de todo lado, a gente recebe denúncias de todas as cidades. Então, isso é muito, muito sério, sabe? Sim. Porque você tem que saber como resolver. Como fazer, né? Então, assim, os conselhos, eu não posso simplesmente interferir dentro do município, de um conselho municipal dos problemas que existem dentro daquele conselho. Mas eu posso, sim, enquanto presidente do conselho, solicitar uma reunião com o gestor da qual agrega-se aquele conselho. Então, o Conselho Municipal, via de regra, ele é ligado à Secretaria de Assistência Social. Sim. Hoje o Comude é, de novo, ligado à Secretaria de Assistência. Então, assim, eu não posso intervir como resolver aquele problema, mas eu posso, sim, marcar uma reunião com o gestor, né, onde o conselho está inserido, e conversar sobre a problemática. Sim, construir pontes, né? Facilitar o diálogo, né? Para resolver o problema. Exatamente. Né? Então, a gente vai, conversa, constrói pontes, propõe as soluções e vai observando. Em nível estadual, com a Secretaria da Pasta,
da pessoa. Isso tem um diálogo bom? Bom, temos um diálogo muito bom, temos um respaldo muito bom pela Secretaria de Estado, né? Que inclusive a Secretaria existe em detrimento ao Conselho, porque o Conselho é mais velho que a Secretaria. A Secretaria porque antigamente o Conselho Estadual era ligado à Casa Civil, né? E depois foi criada a Secretaria, então ele passou a ser alocado na Secretaria. Não temos queixa, a Secretaria é parceira em tudo que a gente precisa, né? E é bem interessante toda a logística. O Marco da Costa, que é o nosso secretário, ele é uma pessoa muito, assim, que considera muito conselho, ouve muito conselho, né? Também, assim, todas as necessidades que o conselho tem, na questão de viagens, de material humano e também de material mesmo, é cedido pela Secretaria. Então, assim, ele é um grande parceiro. Agora nós vamos aí entrar numa questão mais municipal, que você conhece tão bem, né? Mas primeiro me chamou a atenção, na sua rede social aí, você lembrou dos bons tempos, há cerca de 9, 10 anos atrás, aí, onde prevalecia a união. O que a senhora quis dizer com isso? Falta união hoje? Então, realmente sim. O que acontece muito com o segmento da pessoa com deficiência? Até pela dificuldade que as pessoas têm em se locomover dentro da cidade, então elas acabam participando muito pouco, né? E também tem a própria visão pessoal de cada um, né? Assim, tem pessoas que falam assim, que nem já vieram me questionar uma vez há uns anos atrás, e recentemente agora, já vieram me perguntar: nossa, você deve estar ganhando muito bem lá no Conselho Estadual, né? Para você viajar tanto para não ganhar nada. Então, gente, eu não tenho salário. Conselheiro, tanto municipal quanto estadual e federal, não tem salário, entendeu? Então, assim, se você não tem uma ideologia, se você não é idealista, você não participa. É a defesa de uma causa, né? Exatamente, é uma defesa de uma causa. Então, assim, mas o que você ganha com isso? Materialmente, nada. Eu ganho, sim, em experiência, ganho em conhecimento, e muito mais ainda, em satisfação pessoal. Sensibilizar, conscientizar, de repente acontecer novas leis, né, que vão beneficiar. Exatamente. Então, assim, quando eu quis dizer que do fator união, é que realmente a gente não tem isso dentro do movimento social, sabe? E até mesmo, assim, do segmento, se torna uma coisa mais difícil. Ariane, querida, Bauru é uma cidade com acessibilidade? Isso. Nossa! Pode falar. Bom, então eu vou falar. Não, nós estamos muito longe de ser uma cidade acessível. Né? Isso daí eu acredito que, por exemplo, uma das coisas que eu sempre tentei fazer dentro do conselho, não tive apoio, né? Não tive apoio. A gente precisa realizar um censo municipal da pessoa com deficiência, onde elas estão. Quem elas são e o que elas precisam. Nós teremos inclusão e acessibilidade quando a gente tiver esses números, né? Então, assim, hoje, se você pegar lá a plataforma do Conselho Estadual, né? Lá nós temos uma plataforma que ela não está atualizada, né? Mas até 2022, Bauru tinha aproximadamente 22 mil pessoas com deficiência. Nossa, que eu acredito grande, né? Que é muito mais do que maior isso que muitas hoje. Cidades da nossa região. Exatamente. Então, 22 mil pessoas, onde está esse povo? Entendeu? Que ninguém reivindica, que ninguém... É nesse ponto que ninguém eu enxerga, falo. Inclusive, né? Então, e que ninguém enxerga, mas que são eleitores, que são consumidores, né? E assim, que alimentam o mercado interno aqui da cidade. Que também. Pagam seus impostos. Que pagam seus impostos. Porque a pessoa com deficiência não tem isenção de IPTU. Então, o mínimo que ela tinha que ter seria acessibilidade. Hoje, se a gente for olhar para a acessibilidade em Bauru, dos bairros eu não preciso nem dizer, que não tem. Não tem, né? Se a gente for olhar área central com acessibilidade, há muito pouco tempo a gente fez uma matéria... próximo do Poupa Tempo. Próximo do Poupa Tempo. Não mudou nada lá? Não mudou nada lá. Continua do mesmo jeito. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, de que vale...
né? É para quem? Então, quem vai lá? Poupa Tempo é um espaço onde todo mundo vai ter que ir em algum momento da sua vida. Exatamente. Seja rico, seja pobre, seja empresário, alguma coisa você vai ter que fazer no Poupa Tempo. Seja pessoa com ou sem deficiência. E lá continua do mesmo jeito. Essa matéria que a gente fez faz o quê? Uns 2 anos atrás? Nem isso, o ano passado. Foi ano passado? Sim. Ano passado? Acho que foi ano retrasado. Hein? Agora, 2023. Ariane, nós temos problemas aí em calçadas, em rampas de acesso, piso irregular, frota de ônibus também que tem poucos com adaptações, enfim. É tanto problema nessa ordem aí, né? Do transporte público, por exemplo, ele é 100% da frota adaptada. Né? Isso daí, Bauru é uma das poucas cidades que tem. Só que o grande problema é a manutenção preventiva. Né? Muitas vezes eu mesma vou pegar um ônibus, chego lá, a plataforma não está funcionando. Entendeu? Então, e eu assim, mas pode falar, não, mas é uma coisa eletrônica que no decorrer do dia pode ter quebrado. Ok, concordo plenamente. Nós quebramos, claro, imagina a plataforma. Uma máquina, né? Um dia, né? Só que eu já tive oportunidades de eu pegar o ônibus na primeira volta do ônibus, 6h30 da manhã, e a plataforma não está funcionando. Então, a Praça Paradesportiva, inclusive a gente fez uma matéria semana passada, junto com o vereador Locadora, por quê? Desde 2011, quando a Praça Paradesportiva foi inaugurada, a gente tem um projeto de tênis de rodas, que é inclusive esse brochinho que eu estou aqui, ó. Sim. Que foi um projeto que surgiu lá atrás com o Helder Gouveia e tal, e ele permanece lá na praça hoje, sob a tutela do professor Otávio, né, e do Alessandro, que são alunos da Unesp. Então, assim, o que aconteceu com a praça? Janeiro desse ano, a praça entrou de férias, né, porque tem o período de férias, e aí eles não colocaram vigilante, e aí a praça foi simplesmente depenada, literalmente. Roubaram fios, roubaram portas, roubaram torneiras dos banheiros, roubaram tudo, ou seja, ela está infrequentável, né? Aí o professor, o Otávio, que é o professor de tênis, nosso professor de tênis de manhã, e o aluno, o Adolfo, nós fomos conversar com o Roger Barude, faz uns 2 meses, mais ou menos, sobre a condição que estava a praça. Então, assim, havia tido um carro que desceu ali a Rua Alto Jurá, que eu acho que ali tinha que ter uma inversão de mão, porque é uma descida muito, muito íngreme ali, é muito, né, horrível. O carro se desgovernou e entrou e derrubou o muro da praça. Então, a praça estava totalmente aberta também. Né, ao bel prazer da marginalidade que impera ali naquele espaço, ali naquela região, né? Então, aí fomos conversar com o Roger, nos recebeu muito bem e tudo mais, falou que ia tomar providência, de fato ele tomou, nós não tínhamos nem banheiro, eles colocaram lá banheiro químico e um banheiro até adaptado, mas que não é o ideal para a gente, né? Arrumou lá onde tinha sido destruído, ok. Só que aí a praça não está funcionando à noite, ou seja, não somos só nós, pessoas com deficiência, que usamos lá. O nosso é o único projeto que existe. A comunidade está sendo prejudicada. Então, quem gostava de jogar uma bolinha à noite, ou jogar um basquete, ou um vôlei, não está indo, porque não tem iluminação. Certo. Né? Os banheiros continuam depredados, continuam não funcionando. Está funcionando os banheiros químicos. Né? Para nós, cadeirantes, banheiro químico, mesmo sendo adaptado, é muito ruim. Muito ruim. Sim. Entendeu? Então, assim, eu peço, sim, sabe, que a administração, né, que a Suelen, que a prefeita, o secretário, olhem por aquele espaço. Porque aquele espaço lá é o único espaço adaptado que nós, pessoas com deficiência, temos para usufruir e para praticar um esporte que é tão vital para a nossa saúde. Inclusive foi um presente do governo do Estado de São Paulo, na época, com a secretária Lina Mara, né, que veio inaugurar aqui, eu lembro muito bem, num sábado de manhã, foi uma grande festa lá. Foi muito legal. Agora, Irani, muito se comenta Ariane.
Ariane, desculpa. Muito se comenta sobre a importância da macromobilidade urbana, mas muitas vezes se esquece da micro, dos pequenos trajetos, né? Pequenos detalhes. Isso, né? Como é que você analisa? A gente vê aí, recentemente a gente fez uma matéria aí com algumas funcionárias domésticas aí, próximas de condomínios, elas têm dificuldades de locomoção, às vezes 2, 3 quilômetros. Como é que você vê essa questão também da micromobilidade? Olha, eu acho que isso daí seria uma coisa fundamental para a comunidade, não só para a pessoa com deficiência. Né? Se você pegar a região de condomínios de luxo aí, não se tem nem calçada para andar. Sim. Entendeu? Você tem que. Por quê? Porque ali é acesso só para carros. Então, e o transeunte? Fica onde? Sim. Né? Então, assim, a gente tem que começar a pensar esses detalhes. Tantos grandes condomínios, tantos prédios de apartamento, onde estão as contrapartidas disso? Né? Vamos fazer contrapartidas que realmente incluam a população. Certo. Né? Eu acho que isso daí é fundamental, que nem recentemente eu moro na Alves Seabra, na quadra 24, e ali foi construído um condomínio da MRV. A contrapartida daquele condomínio foi a abertura de uma rua perto de um ponto de bola que tem para frente na quadra 27 da Alves Seabra, e uma pracinha que foi feita que é em frente da minha casa, que assim não tem manutenção, o parquinho que tinha lá já levaram embora, tentaram levar embora, a gente que impediu. Sim. As coisas do parquinho estão lá na minha casa, já liguei na CEMEL reclamando, falando, olha, precisa colocar os brinquedinhos de volta lá, tá tudo guardado lá no quintal de casa. Meu Deus. Entendeu? A gente peitou um marginal que estava querendo levar, eu e meu vizinho, sabe? Então, assim, onde está o zelo? Tá, então tem a contrapartida dos condomínios, mas e o zelo? Sim. E o zelo da comunidade? Era o único parquinho, se você visse, logo quando eles instalaram o parquinho, o que tinha de pais que levavam as crianças, porque era um parquinho para criança de 1, 2 anos, pequena, até 3, 4 anos, mais que isso não dava para brincar, porque é tudo brinquedo de plástico duro, que com o tempo, se não fossem roubados, eles seriam realmente depredados pelo tempo. Tá. Ia ressecar, ia partir, quebrar e não ia ter mais funcionalidade. Então, assim, vamos pensar na população. Né? Colocar coisas que permaneçam, perpetuem, sabe, fazer calçadas para todos. Né? As calçadas que existem hoje não são para todos. Né? Se a gente olhar para a acessibilidade da nossa cidade, cadê o plano, um plano urbano de acessibilidade? Vamos à acessibilidade universal, sabe? Tem tanta coisa que não precisa-se de dinheiro, basta se fazer da forma adequada. Tá aí, Ariane. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Falei para você que 1 hora passa rapidinho. É verdade, já? Mas eu gostaria que você deixasse aí, aproveitando esse gancho que você falou aí, que a população também precisa entender que aquele patrimônio que está sendo feito no bairro é deles, ter esse sentimento de pertencimento, que Exatamente. É deles, que é um patrimônio que a própria família vai usufruir. E deixa uma mensagem aí para a população de Bauru, da nossa região, mas principalmente de Bauru, e o que nossa cidade realmente precisa avançar em questão de acessibilidade. Bom, então você que está me ouvindo aí, você que tem a sua residência, principalmente nas esquinas, você que vai fazer a sua calçada no seu empreendimento, talvez você seja a última pessoa que vai usar a sua calçada. Quem vai usar a sua calçada são os transeuntes. Quem são os transeuntes? Uma pessoa com cadeira de rodas, uma pessoa com bengala, com muleta, uma mulher com salto alto, porque não é só para pessoa com deficiência, uma calçada boa, Sim. Uma mãe com carrinho de bebê, né? Uma pessoa idosa que use andador. Então, assim, quando você for fazer a sua calçada, pense em quem vai usar, né? Aprenda a zelar pelo seu patrimônio. Sabe, não faça a sua calçada pensando apenas em facilitar a entrada do seu carro. Pensa em quem vai usar a sua calçada. Né? E também, se você tem parquinhos, academias ao ar livre, que estão próximos da sua residência, se você tem praça na frente da tua casa, reúna seus vizinhos, limpem a praça, plantem flores,
né? Cuidem da praça, cuidem dos brinquedos que são das nossas crianças, né? Cuide daquela academia ao ar livre que você vai lá se exercitar. Não fica achando que isso é só obrigação do poder público fazer. Vai lá, arranca os matinhos no final de semana, faz um mutirão aí com 3, 4, 5 vizinhos, sabe? Planta flores, faz coisas bonitas. Afinal de contas, é para nosso patrimônio. É o nosso patrimônio, nós pagamos por isso, nós pagamos os impostos. Então lembra, coopera, porque se juntar o poder público com a sociedade civil, só vai dar bom. Todo mundo vai ficar satisfeito, todo mundo vai se sentir realizado e com a sensação de pertencimento. Aquilo lá é meu, então eu vou cuidar. Fica aí o recado. Tá aí, então, belíssima mensagem, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço Ariane a oportunidade. Sá, presidente do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência. Foi um prazer receber aqui nos estúdios. E obrigado a você que ficou com a gente acompanhando mais uma edição do Viva o Voto. Em breve voltaremos aí debatendo, discutindo e procurando contribuir com esse processo de resolver problemas da nossa querida Bauru.